Escorpião, seja muito bem-vindo. A leitura um pouquinho antes, mas eu já te explico. A partir de agora, nesse canal, a gente vai fazer um ranking de acordo com as interações. E nada mais justo, né, Escorpião? Quem mais tem interação no canal, nada mais justo que comece as leituras no início, mais para o início da semana, porque, obviamente, a gente entende que essas pessoas estão chegando e ficando, lendo, acompanhando, aproveitando as leituras nos seus próprios processos. Então, isso é uma alegria imensa para quem faz esse trabalho. Esse canal é bem pequenininho e é importante que eu tenha esse feedback, tá? Então, semana passada você ficou nessa colocação, tá? Muito obrigada por estar aqui. Se ainda não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha e vamos à sua leitura. Qual é a conversa mais importante que eu posso entregar nesse momento para Escorpião? Uma energia na mesa de lidando com um comportamento mais agitado, mais rebelde, mais intempestivo, mais às vezes até um pouco irresponsável, de uma maneira confiante, alegre, tranquila. Sabe quando aquela pessoa mais velha, assim, que a gente conhece, olha para um jovem, né, da sua família? Eu vi uma cena tipo um grupo meio tribal, assim, tá? Só para te explicar o que eu tô vendo aqui. E essa pessoa mais velha, né, tem aquele jovenzinho lá, e ele anda aprontando, assim, né, socialmente ali falando. Ele anda numa fase rebelde, numa fase um pouco, enfim, essas coisas, né? E esse senhor, né, essa sabedoria mais velha de alguém que observa e lida até com um pouco de bom humor, assim. Permitindo que esse adolescente, esse jovem, essa energia, e aí você vai encaixar na relação que for, você pode estar falando de filhos, de companheiros, de amigos, de funcionários, de tanto faz, tá? Para cada um vai ser diferente. Mas tem Escorpião aqui, não é rindo, tá? Eu preciso cuidar com o que eu digo. Mas achando, sim, a graça desse momento de transição. É um reconhecimento de que alguém tá passando por uma transição. E Escorpião, de verdade, não está sendo afetado dessa vez emocionalmente. Tem uma distinção na mesa, é muito engraçado. Se você pudesse ver, tem duas cores bem distintas. Uma mais para os tons de cinza, azul, verde, de cura, e outro para o vermelho, laranja, vitalidade, movimento. E aí, de novo, inverte se for o caso, mas tem isso aqui, tá? Alguém lidando com muito bom humor, com tranquilidade, com maestria, com a outra energia que tá confusa, perdida, um pouco agressiva às vezes, porque ela tá integrando coisas importantes, né? Uma rainha de paus junto com a carruagem que caiu do seu lado, e do outro lado caiu um cavaleiro de espadas e a lua. E tem essa confusão mesmo a partir do outro, tá? Mas a distinção entre idades, tem uns contrários aqui, sabe? Curioso. Vamos ver o que mais. Por que essa conversa aqui com o Escorpião? Por que eu tô chegando nesse papo aqui com o Escorpião? Qual é o ponto de foco sobre isso? Cura. Carta da estrela. Eu gosto tanto desse deck. E pra mim, nessa figura, uma integração, né? Ela significa isso também, né? Mas, entre outras coisas, diz respeito à transformação de um processo, que às vezes acontece um pouco mais sob pressão, né? Uma lapidação da vida, um momento em que a gente se sente confuso, escuro, há um sol no fundo do deck. Isso aqui tá muito pra sua energia mesmo, tá, Escorpião? E
nessa fase intempestiva junto com o confuso, né? Tô agredindo porque eu tô me defendendo, essa coisa toda, está havendo uma integração de corpos, de dimensão do indivíduo, né? Pode ser com você, pode ser com outro, tá? Mas se for com você, se for com outro e você tá acompanhando esse processo, a carta tá dizendo, Escorpião, acompanha mesmo com naturalidade, com tranquilidade, sem muita preocupação de interferências, porque o arcano maior da estrela diz que tá tudo certo, é um processo de cura, de transformação. O outro está num trânsito, numa peregrinação para fora de um escuro de si mesmo. E aí o motivo em si, a questão em si, a gente nem vai entrar nesse detalhe, tá? Porque senão fica difícil de sair, né? De um processo de cura. Quanto mais a gente fica rodando nas questões das nossas sombras, medos, defesas, traumas inconscientes, mais tempo a gente às vezes leva ali no processo. Então aqui parece que você chega, Escorpião, para que eu te diga, ó, permita que esse outro, que esse adolescente, que esse jovem passe por isso que tem que passar e de alguma forma apenas sinta que você tá ali como um ponto de apoio, mas que de verdade quem vai passar por isso é ele. Um conselho final. Que interessante, uma conversa muito direta hoje, tá, Escorpião? Um conselho final para Escorpião. Dez de ouros. Pode ser que Escorpião sinta um certo incômodo com o comportamento desse outro lado, dessa outra energia, do que o outro está sentindo. E de novo, por quê? Porque nessa outra energia, e em especial com o Cavaleiro de Espadas, o indivíduo ele fica ácido, né? Eu vou dizer assim, um pouco cortante, um pouco possuidor de uma verdade, mas de novo, é realmente de um lugar que ainda está num processamento ali, ainda está entendendo alguns detalhes, mas naturalmente se ergue nessa essa conduta de autodefesa, então às vezes ataca para não ser ofendido, ataca para ficar, né, para ficar com a razão, enfim, tentando entender, processo de cura, você já entendeu, e aqui a carta do fundo do deck falando, cuida só, Escorpião, que você não projete nada. E aí pode ser no sentido de como eu faria, né? A gente às vezes projeta, né, pro outro que a gente ama, às vezes posso sentindo bastante falando com filhos aqui, tá? Enfim. E a gente projeta como seria melhor, né? Como eu faria, claro, eu projeto o meu ponto de vista, a minha perspectiva, e nesse caso eu me misturo com algum conteúdo. E se isso acontece, legal também, porque aí eu verifico o que talvez eu ainda tenha mais uma camadinha ali de cura, também de processo de correção. Mas tá esse destaque aqui como no fundo do deck. Então cuide, Escorpião, para não se confundir com essa imagem, com essas palavras, com essa resposta que vem do outro, tá? Que pode misturar, dar uma interferência com a nossa própria energia e as nossas próprias sombras e dúvidas e tudo mais. Entende, né? Mas o que se conclui aqui, em cima de da carta da cura, da carta da estrela, 10 de ouros cai. Onde a gente conclui a tarefa com sucesso. Tira proveito. Pode ser que durante esse processo aqui, esse indivíduo também tá, sei lá, terminando uma tarefa ou passando de uma fase para outra, sabe? Aí de coisas concretas na sua vida. Jovens que estão trocando de grupos,
deixando um grupo comum, entrando numa escola nova, numa empresa nova, num projeto novo. E aí esse 10 fala, tudo isso que está acontecendo é porque isso está a caminho. 10 de ouros. Uma realização. Mais uma carta, por favor, eu sinto. E 10 de espadas. É isso. Eu vou grifar essa informação, tá? Tem alguém aí terminando esse processo. Não tá fácil, não tá leve. Toma cuidado, escorpião, para não se projetar, não projetar as próprias questões nessa dinâmica. Sabe quando a gente pega uma briga pra gente, né? Pode acontecer. Por quê? Porque esse outro lado, esse outro indivíduo, ou se for você, estão chegando a uma realização, mas que exige disciplina, força, resiliência. 10 de bastões para mim a gente chega lá, mas não foi fácil. Mas a gente chega na realização material que a gente tá almejando, certo? Se ficou um pouco confuso, volta, ouve de novo essa leitura, mas parece que não, tá? Muito obrigada por tua presença. Deixo aqui de novo o convite para interação e disso depende semana que vem a colocação das leituras, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau.